Essa semana a gente viu mais um aumento da taxa de juros, né? Taxa Selic meta em 11,75. E aí muita gente procura entender qual é o efeito disso no mercado de fundos imobiliários. Nota aí, o Otto mostrou o que aconteceu com o INFIX foi praticamente irrelevante, uma queda de 0,07. Então, o fato da Selic subir ou cair vai influenciar diretamente no preço dos fundos imobiliários? Não. Mas a Selic sobe e cai por um motivo, certo? Aquecer a economia ou frear a economia. E então o efeito secundário, né, da alta dos juros, o efeito dele na economia real, isso sim afeta o mercado de fundos imobiliários. Veja que essa semana tiveram duas operações parecidas e que refletem muito o que está acontecendo em relação a juro alto e impacto no mercado de fundo imobiliário. Quatro fundos de logística, duas operações em que fundos grandes venderam imóveis para fundos menores. Olha que interessante. Nos últimos tempos, com juro baixo, os fundos fizeram muitas emissões de cotas, compraram muitos ativos, e aí alguns fundos que foram conseguindo ficar maior e compraram imóveis novos, aproveitaram para reciclar a carteira e venderam imóveis mais antigos ou que já não se encaixavam no perfil do fundo. Então, uma operação, o HGLG, que é o maior dos fundos de logística em patrimônio, vendeu um imóvel para o GGRC11. E o BTLG, que é um fundo de logística do BTG, também muito grande em patrimônio, vendeu ativos que há anos pertenciam a esse fundo, até antes de ser administrado pelo BTG, vendeu para um fundo que foi criado novo, até que é o Mogni Logística. E aí esses fundos fizeram compras parceladas, certo? Os fundos pequenos que compraram, deram uma entrada, pagaram uma parte e tal, e ficou um saldo para pagar no futuro, que eles acreditavam iam fazer novas emissões de cotas e pagar pelos saldos remanescentes dos imóveis. E aí veio toda essa virada da política monetária e os juros começaram a subir. E quem disse que eles conseguiram fazer essas novas emissões de cotas? Como que fica? Eu tenho um imóvel que eu comprei, tenho parcelas do imóvel para pagar e não consigo captar dinheiro para pagar os imóveis. Bom, a solução nos dois casos saiu essa semana. Os dois fundos tiveram que optar por uma securitização, por uma emissão de CRI. Então eles pegam outros imóveis do fundo que estão alugados, cedem esses contratos de locação para uma securitizadora que emite um CRI. E aí ele antecipa esse dinheiro, antecipa os recebíveis. Esse é o processo de securitização. Então não é que eu consigo efetivamente trazer um dinheiro emprestado para o fundo. Eu tenho que abrir mão de uma receita futura e antecipar, aí eu tenho, né, uma entrada de caixa à vista, mas eu abri mão desses aluguéis no futuro. É a emissão de dívida do jeito que um fundo imobiliário consegue fazer. E aí, com isso, as duas operações foram resolvidas, os dois fundos compradores vão conseguir pagar os saldos, os vendedores recebem e tudo bem. Mas isso, então, mostra um reflexo do que é o efeito do juro alto. Não é exatamente na cotação no dia a dia do preço lá dos fundos imobiliários, mas é o que ele ocasiona na economia. No caso aqui da emissão de cotas, o custo de oportunidade fica muito alto. Quer dizer, eu vou comprar novas cotas de fundo imobiliário num IPO, a que preço? Até porque muitos dos fundos estão negociados abaixo do seu valor patrimonial, o que deixa mais difícil fazer emissão de cotas. Mas o mercado encontra as suas soluções com criatividade e com a variedade de produtos que a gente tem. Obrigado, um abraço e boa sexta-feira a todos.